o ok, a gente. Boa tarde, colegas advogados e advogadas de todo o país. Hoje, no nosso encontro do Previdência em Foco, estamos recebendo uma convidada mais que especial, palestrante do nosso congresso, que vem compartilhar um pouquinho da sua trajetória na advocacia aqui conosco. Hoje estamos muito felizes, doutora Gáucia, por tu ter aceitado o nosso convite, estar aqui participando conosco nesse bate-papo aí e compartilhando, né, um pouco de toda a tua trajetória aí no digital. E eu vou apresentar para vocês, né, gente, quem é a doutora Gláucia, palestrante do nosso congresso. Doutora Gláucia Pinheiro Serafini, formada em Direito pela URI, Campus Santiago, pós-graduada em Direito Previdenciário pela UBRA Canoas, advogada, especialista em Direito Previdenciário com atuação 100% online, professora de pós-graduação, palestrante reconhecida entre as top 100 advogadas digitais em 2023 e 2024, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Alegrete, da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul e da Comissão Nacional de Seguridade Social da ABA, Associação Brasileira de Advogados, membro do IGPREV e sócia do escritório Pontes e Serafini. Doutora Gláucia, nós estamos mais uma vez muito felizes por lhe receber hoje nesse nosso quadro e eu já quero começar pedindo para te compartilhar um pouquinho da tua trajetória e de como tu construíste a tua presença digital, a tua presença na advocacia. Certo. Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutora Thaís. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada em estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que estar sempre rodeado de pessoas que querem crescer, que querem falar sobre empreendedorismo jurídico, que querem se ajudar. Então, fico muito agradecida aí pelo convite. E espero poder, né, nessa conversa de hoje, ajudar, né, de repente, algumas pessoas que querem entrar no digital. E também convidar depois para o evento que eu sei que vai ser um dos maiores eventos do Sul do país. Mas então, doutora Thaís, respondendo a tua pergunta em relação a como eu comecei, eu me formei em 2017, então não fazem muitos anos, embora já vá fazer quase 10 anos, né? Agora eu me dei por conta que a gente já está quase em 2027, então eu me formei em 2017, peguei a OAB lá em 2017 e comecei como todo mundo, né? Fui fazendo tudo que vinha pela frente, era família, era trabalhista, comecei como todo mundo. É, e em 2018 eu queria ser professora e gostava muito, né, da parte da docência, então eu comecei a fazer, daí fiz especializações e comecei a dar aula na Verbo Jurídico de Direito Previdenciário na área rural. E eu fui sempre em busca de coisas diferentes para fazer. Na verdade, eu sempre achei que a advocacia era muito formal para mim. Eu sou uma pessoa que, assim, não consigo ficar muito tempo sentada atrás da mesa, sabe? Eu tenho que estar, assim, fazendo outras coisas, outras atividades. E eu comecei a analisar como funcionava a partir do digital. Já naquela época, lá em 2018. Enfim, em 2019 eu fui fazendo cursos online, e em 2020 eu acabei fazendo um curso específico de marketing geral, marketing não jurídico, né? E comecei a aprender marketing, além da parte de direito que eu já sabia. E eu decidi, depois da pandemia, ali em 2020, eu estava trabalhando, né, num escritório físico que não era meu, eu estava trabalhando num outro escritório de uma outra pessoa, que eu agradeço muito na época, porque eu aprendi muito nesse escritório, mas eu realmente queria fazer algo diferente, eu queria ir para a internet. E tu vê, faz pouco tempo, mas em 2020 não tinha quase ninguém na internet, sabe? Era muito poucos os escritórios que estavam na internet. Então eu comecei assim, naquela época era tudo muito difícil, tudo muito caro, né? Eu no início não tinha dinheiro para nada, como todo mundo, né? E não é feio falar isso, todo mundo começa e começa sem dinheiro, começa sem poder investir muito dinheiro em coisas, né, tecnológicas. Então eu comecei primeiro fazendo lives, muita live, enfim, por conta da própria Verbo Jurídico ali, eu comecei a ficar mais conhecida também, comecei a ter mais visibilidade, né, no meio jurídico. E de fato, eu comecei o tráfego pago em 2021. Contratei uma empresa para fazer tráfego e comecei a fazer
o meu tráfego pago e fui entendendo como é que era esse mundo, né, de atender online, que é totalmente diferente do mundo do atendimento físico. Então, desde 2021, eu tô nessa lida, né, que nem a gente fala aqui no Sul, de entender como funciona o digital, de entender como funciona a OAB em relação a isso, para que, né, a gente não tenha nenhum problema com a OAB, e entender como crescer dessa maneira. Então, desde 2021 eu faço isso e eu vou ser bem sincera com vocês. A partir do ano passado para cá que eu realmente comecei a ter resultados. Então, assim, não é do dia para noite, né? Aquela história de, vou ficar muito rica, milionária de uma hora para outra. Gente, esses gurus da internet, né? Às vezes vendem algo que alguns podem até conseguir, mas eu não consigo vender esse tipo de narrativa. Eu acho que a gente tem que construir a nossa experiência, porque experiência na advocacia ela é construída, né? A gente tem que ir ali no campo de batalha mesmo, vendo como é que funciona um processo, vendo como é que funciona o INSS, vendo como é que funciona o digital do INSS. Então, assim, é uma construção que a gente cria durante um tempo para que a gente consiga de fato dar o melhor, né? Tanto na internet quanto na vida do escritório físico. Mas foi assim que eu comecei. E a partir de 2019, então, 2021, eu fiquei totalmente online. Nunca mais atendi de forma presencial. Eventualmente eu atendo pessoas aqui da minha cidade, Alegrete, na OAB, mas a minha ideia não é abrir escritório físico. Que incrível. Bom, boa tarde, doutora. Tudo Boa bem? tarde, doutor Adriano, tudo bom? Bom, de tudo isso que a doutora falou aí, em que momento, assim, ou se houve um momento específico em que a doutora percebeu que a advocacia digital, ela deixaria de ser uma tendência para se tornar uma necessidade real na nossa profissão? Bom, quando eu comecei, eu entendi o seguinte, doutor Adriano, que a internet ela nos leva a lugares onde o direito não chega. Então, assim, muita gente, muita mesmo, assim, de verdade, no Brasil, não tem coragem de entrar num escritório de advocacia, porque não tem dinheiro, né? Às vezes a pessoa muito hipossuficiente, ela vai para a Defensoria Pública, claro, tem outras formas de chegar, né, a buscar o seu direito, mas muitas vezes tem esse impasse, assim, de às vezes o escritório é muito bonito, é muito chique, é muito glamuroso, e a pessoa que é hipossuficiente às vezes não entra, simplesmente não entra. Então, o que eu me impressionei mais, assim, nesse mundo digital foi onde eu posso chegar com o digital, nos lugares onde as pessoas realmente são completamente. Eu vou falar uma palavra que é ignorante, mas ignorante no sentido de não ter conhecimento para buscar o seu direito. Então, isso foi o mais impactante, assim, para mim, de fazer aposentadorias, por exemplo, de pessoas lá do Rio Grande do Norte, onde tá tudo certo no CNIS, tá tudo certinho na carteira de trabalho, e o INSS indefere, e essa pessoa vive achando que não tem direito à aposentadoria. E isso pode passar 10, 15, 20 anos. A pessoa às vezes já tem 80 anos. Então, assim, isso eu acho que é o mais impactante do digital, da pessoa que tá. E hoje a gente já sabe, né, que os idosos estão no digital também, estão ali, enfim, procurando se divertir, digamos assim, né, nas redes sociais e acaba conhecendo e sabendo de direitos por conta desse boom que deu, né, a advocacia digital. Então, eu acho que o impacto maior é esse, é de chegar em lugares, ou às vezes até de pessoas que simplesmente não conhecem o direito, não sabem que tem direito, e que por um vídeo, por uma explicação, por uma questão ali de um post, a pessoa fica sabendo do seu direito, se interessa e procura um escritório. E não é só o escritório que tá ali fazendo a propaganda, né? Pode procurar um escritório da sua cidade e da sua confiança. Então, isso é o legal da internet, porque a pessoa que está vendo o vídeo não é obrigado a contratar aquela pessoa que está no vídeo, mas ela vai entender do seu direito, ela vai querer pesquisar, vai querer procurar, vai querer conversar com algum advogado ou da sua confiança, da sua cidade ou da internet para verificar isso. Então, eu acho que o impacto maior foi esse, assim, desde o início.
E na sua visão, doutora, trabalhar com o digital oferece maior flexibilidade de horários, liberdade pessoal para o advogado? Total. Eu digo assim, Thaís, o que que eu. Assim, lá em 2020 eu tava namorando, né? A gente queria casar, ter filhos, e pra mulher é totalmente diferente, né? A questão da maternidade. Então, hoje o que que eu vejo, assim? Por exemplo, de manhã eu não trabalho, né? De manhã eu fico com meu filho vai fazer 4 anos agora em agosto, e eu quero ter outro filho. Então, eu acho que a questão dessa liberdade, não só pra mulher, mas pro pai também, pro homem também. Meu sócio, o Dr. Vinícius, é pai, a esposa dele também, né, tá grávida agora. E ele tem uma filha de 4 anos, de 5 anos também. Então, assim, ele também tá vendo essa liberdade que ele lá no Rio de Janeiro, eu aqui em Alegrete, a gente tem por conta, principalmente das inteligências artificiais que estão atendendo hoje no nosso escritório, que hoje a gente implementou muita IA dentro do escritório, e também da equipe que está por trás, né, do nosso escritório, todos offline, todos online, todos home office. Então, isso é interessante, sabe, doutora Thaís, de tu poder, por exemplo, trabalhar, claro que não é sempre, mas trabalhar 4 horas por dia, né, que é o que eu faço das 2 até as 5, né? São 3 horas, na verdade, ali das 2 às 5 é o meu horário que eu faço, mas eu, claro, posso trabalhar de noite, posso trabalhar de manhã, posso fazer esse horário, porque o atendimento em si é muito feito pela IA, e depois que a IA atende a primeira parte, digamos assim, eu faço atendimento online via Zoom ou via videochamada para a pessoa me conhecer, para saber como é que vai funcionar o processo dela, para fazer, né, enfim, saber que existe aqui uma advogada que vai lidar, né, com o processo dessa pessoa. Então, eu acho que é muito bom poder fazer o horário, poder não precisar sair de casa, né? Eu tô no interior, até não teria problema, que não tem tanto trânsito, mas imagino que grandes cidades também tem esse impeditivo de tu ter que ficar horas no trânsito, ter que chegar, às vezes, né, ter algum problema em função de engarrafamento, enfim, né? A gente sabe que existe milhões de problemas em grandes centros, como Porto Alegre, como Gravataí, como lugares mais movimentados. Então, isso me dá mais tempo inclusive de estudo, né? Inclusive de estratégias para o meu escritório, para que eu consiga aplicar no meu escritório, para que eu consiga ter esses resultados. Então, eu acho que a vida começa a ficar mais leve, sabe? E eu acho que o advogado, ele precisa olhar mais para si, sabe? A gente tá vendo que está tendo muito burnout, muitas questões, porque a advocacia, ela não é para qualquer um. A gente sabe que a advocacia são Verdade. para pessoas que realmente entenderam que precisam ajudar muito pessoas, né? Que gostam de pessoas, que gostam de conversar. E isso, né? Lidar com pessoas diariamente requer uma mente muito boa, né? Uma saúde mental muito boa. E a gente sabe que a nossa profissão, ela tem essa questão, né? De muita gente estar aí num limite ali mental, de esgotamento, enfim, de vários problemas que eu vejo que o digital, ele tá nos permitindo a viver um pouco mais leve. Tem mais qualidade de vida, né? Exatamente. Continuando nisso que a doutora estava falando, doutora Glaucia, o digital ele passa muito também pela produção de conteúdos, né? Na sua visão, como a produção de conteúdos ela pode contribuir não apenas para a visibilidade, mas também para o fortalecimento, a credibilidade profissional, e o quanto os golpes hoje eles atrapalham a atuação do advogado que atua eminentemente num viés digital. Então, respondendo a questão do golpe primeiro, eu acho que assim, não existe mais advogados, independente de se está ou não no digital, que não tenha recebido algum golpe do falso advogado. Então, essa questão de estar na internet e ter medo, né, da imagem, da voz, por conta desses golpes, para mim é algo que não faz diferença, porque na verdade os golpistas eles estão tão
sofisticados, digamos assim, que eles conseguem a nossa voz, eles conseguem nossa imagem, eles conseguem informações de várias formas. Então, não é porque eu estou na internet mais frequente que o golpista vai fazer só comigo esse golpe. Não, todo mundo está sofrendo com isso. Então, eu acho que a gente tem que focar na resolução desse problema. Então, hoje eu estou focando na resolução. E por estar na internet, eu acho um pouco até mais fácil resolver esse problema, porque a gente consegue maior visibilidade das pessoas entenderem que existem só dois números do escritório, você só pode falar nesse número, ou assim, falar mais sobre a, a relação de que a gente não vai cobrar nada, né, para dar entrada, ou se cobrar vai ser só aquele valor, não precisa. Enfim, eu acho que ficou essa questão do golpe, todo mundo está passando por isso. Então, eu acho que a gente tem que focar na resolução desse problema. E não vai ser só o advogado que vai resolver. Acho que a gente tem que unir forças aí, porque, infelizmente, esses dados dos nossos processos, eles estão abertos, né? Então, esse não é um problema nosso em específico, é um problema do sistema, né? É um problema do sistema judiciário, é um problema do próprio governo estar permitindo que essas pessoas tenham acesso aos processos, aos números de telefone, aos documentos, né, do processo, embora a gente coloque sigilo, às vezes o próprio juiz não deixa em sigilo, o próprio. Então, assim, a gente está enfrentando muitos problemas. Eu acho que o foco é resolver os problemas. Então, eu estou começando aqui a criar resoluções desse tipo de problema para eu não pensar nisso, né? Eu acho que quando a gente foca numa coisa, o negócio cresce. Então, eu prefiro focar em algo que eu vá crescer. Então, no que eu vou crescer? Vai ser fechando contratos e vai ser entrando com processos. Então, eu foco nisso, porque não adianta, todos os dias vão ter pessoas que, infelizmente, vão cair em golpes e não é culpa do advogado, né? A gente tem que entender que isso não é culpa nossa. Isso é culpa do próprio golpista, né? Dele ter achado uma brecha e culpa do sistema. Então, infelizmente, a gente está dentro dela, a gente está passando por isso, né, por esse problema, mas eu não me vejo como culpada em nenhum momento. Eu acho que nós somos vítimas desses golpes, assim como as vítimas que estão sendo lesadas. Com certeza. Hoje a gente ainda vê, né, doutora, muitos colegas vendo o digital com muita resistência. Na tua opinião, por que que tu acredita que a advocacia deve olhar com mais seriedade para o digital, como um futuro, né, um futuro bem presente aí da nossa advocacia? Então, eu vejo assim, qual que é o medo do advogado? É tomar penalização da OAB. Esse é o medo. A questão toda é que muitos advogados acham que não é permitido o marketing, o que não é verdade, né? É permitido. O problema é que o Brasil é muito grande e existem muitas pessoas que às vezes nem são advogados que estão na internet fazendo um desserviço, né? Então a gente paga por pessoas que estão fazendo coisas erradas, marketing errado. E só que essas pessoas, quando não são advogados, não vão ter penalidade nenhuma, vão continuar fazendo, né? Então, de novo, eu acho que a gente tem que focar no que a gente quer, né? Então, não dá para ficar focando no outro, focando no que o outro está fazendo. Eu acho que a gente tem que olhar para o provimento 205 de 2019, olhar para o que a gente tem, a legislação que a gente tem dentro da OAB e seguir ela. Olha, a OAB permite vídeos, permite WhatsApp no Instagram, permite site, permite tráfego pago, permite muita coisa que assim, muitos advogados não sabem que ela permite. Então, primeiro, os advogados precisam entender o que a OAB permite para trabalhar em cima da permissão. E claro que pode eventualmente existir colegas que vão denunciar achando que tu tá fazendo alguma coisa errada, né? Ou também tem uma questão muito importante que, infelizmente, algumas subseções entendem que alguma coisa é errada e outra subseção entende que aquilo não é errado. Ainda não tem assim, uma algo linear, né? Algo que todos podem fazer ou nenhum pode fazer. Então, às vezes, uma coisa que eu posso fazer aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Norte não dá.
Então, assim, não é tudo que está previsto na legislação da OAB, né? Então, eu acho que o bom senso é o que prevalece, né? Eu acho que a gente tem que fazer, e eu sempre digo nas minhas palestras, é fazer o vídeo informativo sem CTA. É isso, sabe? É informar sem fazer a chamada para ação, que é clique aqui, saiba mais clicando no meu perfil, esse tipo de coisa. Então, assim, informou, sem chamar para fechar contrato, não vai ter problema nenhum. É isso, sabe? Eu não sei por que que as pessoas têm uma grande resistência quanto a isso. Então, hoje, por exemplo, eu não preciso fazer vídeos todos os dias. Porque eu estou rodando o tráfego pago. Então, para quem não sabe, o tráfego pago, os meus vídeos vão ficar rodando o dia inteiro para as pessoas, né, para as leads que eventualmente são as pessoas que eu quero chegar, né? Então, passam por mim todos os dias mais de 100 pessoas dentro do meu WhatsApp. Então, eu acho que isso nenhum escritório físico vai ter. De ter 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, dependendo do valor que tu vai pagar ali no tráfego, dentro do escritório por dia. Aí, daí a maioria das pessoas quando eu falo isso, fala, mas daí vai fechar só um contrato por dia. Gente, qual é o escritório que fecha um contrato por dia? Sabe? Então, qual é o escritório que fecha 5, 6, 8 contratos por dia? Eu acho que a gente tem que começar a abrir um pouco a mente e olhar para a estratégia dentro do próprio escritório. O que que tu quer como advogado na tua vida? Quantos contratos tu quer fazer esse mês? Quantos contratos tu consegue atender? Qual que é o horário que tu vai atender? Quem que é o teu cliente? Quem tu quer atender? Então, primeiro a gente tem que fazer uma estratégia pessoal, né? E eu sempre digo, teve um tempo, uma época que eu dava mentorias para jovens advogados e que a primeira coisa que eu perguntava era quem eu sou, né? Quem tu é, quem tu quer ser e aonde tu quer chegar. Porque a gente acaba saindo da faculdade muito perdida, muito assim, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Né? A advocacia não é tudo isso que a gente imaginava. E, na verdade, eu entendi como advogada que eu construí a minha estratégia, né? É uma construção, mas é minha. Do que eu gosto de fazer, qual que é o benefício que eu gosto de trabalhar, qual que é o público que eu quero atender, quanto que eu quero ganhar. Então, a gente tem que fazer, cada advogado, uma estratégia específica e depois de criar essa estratégia, começar a colocar a mão na massa. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou fechar um contrato por dia? Ou como eu vou fechar um contrato por semana? Um contrato um pouco maior, cobrando honorários iniciais. Enfim, eu acho que assim, a gente tem que começar a olhar sem essa resistência do digital, porque quem está resistindo, infelizmente, não vai crescer. Essa é a minha visão. Não tem como crescer hoje sem o marketing. E o marketing digital, ele é a forma mais democrática, é a forma mais fácil e barata de crescer. Porque hoje qualquer pessoa que tem um celular e que tem internet pode abrir o seu celular, gravar um vídeo informativo e postar na sua rede social, né? Informando e não chamando para ser contratado. Então, eu acho que a gente está na melhor época, na melhor era da advocacia. Só que a gente sim tem que mudar essa questão de, eu não posso fazer propaganda, eu não posso fazer marketing, eu não posso isso, eu não posso aquilo, a OAB vai me penalizar, eu vou perder a OAB. Então as pessoas começam a entrar numa paranoia e realmente não vão crescer, né? Então eu acho que a gente tem que procurar pessoas que estão fazendo aquilo que a gente quer fazer. Então eu fiz isso, entendeu? Eu procurei pessoas que estavam fazendo aquilo que era assim um sonho para mim, que era estar sentada na minha casa fechando contratos, entrando com processos, sem sair de casa e sem ter aquele estresse de horário, sair às 8 da manhã, chegar às 6 da tarde, não ter horário para ir na academia, não ter horário para viver naquela bola de neve, de não ter dinheiro entrando, de não ter previsibilidade de valores dentro do escritório, de não ter gestão. Então, assim, quem está resistindo, principalmente com a inteligência artificial, quem está falando mal da inteligência artificial, é porque não entendeu ainda que ela vai nos levar a uma vida boa, a uma vida mais leve, a uma vida mais tranquila.
Porque não é que a IA vá fazer tudo, mas se tu souber utilizar de forma correta a inteligência artificial, ela vai, assim, potencializar absurdamente o teu escritório, a tua vida, e eu acho que, infelizmente, vão ter pessoas que não vão gostar, que não vão aceitar e que não vão entrar nessa, e tá tudo bem. Só que essas pessoas eu tenho certeza que não vão crescer. Então, e é uma questão delas, né? Eu acho que a gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber quem eu quero ser, como eu vou fazer e colocar a mão na massa. E é isso. Nós estamos vivenciando essa era digital, né, doutora? E nessa linha de atuação digital, de que forma a atuação digital impacta o crescimento e alcance do escritório e a forma como se está desenvolvendo o relacionamento com os clientes? Então, que nem eu falei, assim, eu não vejo escala fora do digital, né? Não tem como um escritório, tanto físico quanto o digital, escalar o escritório sem marketing, sem propaganda, é, sem as pessoas saberem o que vocês fazem. Então, eu sempre digo assim, o teu vizinho de porta sabe o que tu faz, o teu tio, a tua mãe, os teus parentes no Natal, ali na festa de família, sabe o que vocês fazem? Quem é que sabe o que vocês fazem? As pessoas estão sabendo que vocês fazem um benefício de prestação continuada? O que que é isso? As pessoas sabem o que que é uma aposentadoria por PCD, de pessoa com deficiência? As pessoas sabem que tipo de deficiência pode aposentar mais cedo? Então, quem é que sabe essa informação? Quem é que sabe que vocês fazem isso? Começa por aí. Não interessa se tu faz propaganda ou não. Qual que é a imagem que as pessoas têm de vocês? Então, qual que é a imagem quando eu penso na Gláucia? Ah, eu sei que a Gláucia faz tal coisa, porque eu vi no Instagram dela, um vídeo dela, e eu vi que ela sabe fazer isso. Vou procurar ela. Por que que me procuram? Porque sabem que eu fiz um vídeo ali sobre um assunto que, de repente, poderia aquela pessoa ter direito. Como é que as pessoas vão saber o que tu faz se tu não fala o que tu faz? Então, começa por aí. Como é que tu quer crescer na advocacia, com medo? Medo de tudo. Medo da OAB, medo da internet, medo da. Enfim, com medo. Então, a resistência a tudo isso vai fazer com que essa pessoa estagne e com que essa pessoa pense ou no concurso público ou na troca de área, né? Eu acho que a gente está realmente, assim, de verdade, de coração, gente, na melhor época para advogar, porque é tudo digital, é tudo online. Vai ter problemas, com certeza, a gente tem problemas todos os dias, tanto no físico quanto no digital, né? Não é uma mil maravilhas, como talvez as pessoas pensem. Não, vai ter problemas o tempo todo. A gente tá aqui para resolver os problemas. Então, é isso que eu vejo, assim, quem resistir, quem está resistindo ao digital, à inteligência artificial, enfim, a toda essa evolução vai ficar para trás. E não é eu que estou falando, é o que o mercado está falando, né? Então a gente tem que primeiro saber quem é que sabe o que a gente faz. Primeiro, as pessoas sabem o que a gente faz, e depois disso, como que as pessoas vão saber o que a gente faz? E basicamente é isso. Se as pessoas não sabem o que tu faz, tu não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Doutora Gláucia, uma pergunta. Tem diferença, ou qual seria a diferença de atendimento e fechamento de contrato de clientes que vêm do digital e de clientes que são atendidos presencialmente? Tem alguma diferença entre atendimento, fechamento? O que que tu poderia Tem. dizer para nós? Tem muita diferença, porque a pessoa que vem do físico, né, vem ali no teu escritório, geralmente ela já te conhece ou é alguma indicação. Então, ela já não tem essa objeção de te contratar, por exemplo. Ela vai lá, vai conversar contigo, já sabe que de repente tu já ganhou alguns processos para alguém que ela conhece, então sabe que tu existe, sabe que é um escritório sério. Então, assim, no digital é completamente diferente por conta de, primeiro, a pessoa tem que confiar no trabalho que está contratando, né? Então, vão ter algumas objeções, sim, né, de contratação, mas quando o atendimento é muito bem feito, embora pode ser feito com inteligência artificial, quando o atendimento é muito bem feito, a gente consegue chegar no resultado, né, de fechamento de contratos. E principalmente no digital, o tempo de demora para o atendimento, ele é o
é o principal. Então, por isso que a inteligência artificial ela é muito boa por conta de que a gente precisa atender na hora aquela pessoa. E às vezes eu fecho contratos, às vezes 3 da manhã, 5 da manhã, que não sou eu, né? É uma inteligência artificial. Então, logo depois, pela parte da manhã, a gente já tem que entrar em contato com aquela pessoa para juntar os documentos e já fazer a videochamada para concluir, né, a parte do atendimento humano, no caso. Mas eu vejo isso, é muito diferente o atendimento. Mas quem entender, né, como atender direitinho, como fazer com que esse cliente confie em ti, fazer uma trajetória, um trajeto ali do cliente, né, para ele visualizar o que está acontecendo, como é que vai funcionar o processo, demonstrar que o teu escritório é sério, demonstrar que tu tem a OAB, que tu existe, que tu de fato vai fazer de tudo para que consiga, né, aquele direito, não vai ter problema nenhum. Então, hoje os escritórios, quem está no digital, tem escritórios com 5.0, né, o máximo de estrelinhas lá no Google, muito escritório fechando muitos contratos, a gente vê assim hoje escritórios fechando 1.000, 1.500 contratos, é coisa, para mim era surreal. Então, quando eu fui, o último evento que eu fui em São Paulo, na Fenaló, eu conversei com pessoas, donos de escritório, que estão fechando isso por mês. Claro que são, né, são bem pontuais, enfim, não é exceção. Mas existe, né, hoje no Brasil, esse tipo de escritório. Então, existem escritórios previdenciários faturando muito, mais de 15 milhões ano, todos no digital. Então, eu tenho alguns dados, né, por conta de ser jurada de alguns eventos digitais da advocacia. Então, assim, eu vejo que é muito bom ver pessoas que estão começando ou que estão há 5, 6 anos começando no digital, já tendo essa previsibilidade, né, dentro do escritório. Por isso que eu digo, assim, quem não está no digital hoje deveria pelo menos começar a saber como é que funciona, né? A saber como atende uma pessoa, um lead, né? Que a gente chama no digital, e que não é só vou contratar uma empresa de tráfego e ponto final, não é só isso, sabe? Existe muita. é, eu acho que o advogado, ele precisa estudar um pouco mais o marketing para entender que não vai ser uma empresa que vai resolver o problema dela dentro da advocacia, né? Não vai ser uma empresa de tráfego. É totalmente isso, claro que vai ter que ter um tráfego pago, mas é só o começo dos problemas, digamos assim. Depois a gente tem que entender como atender, como fechar o contrato, como demonstrar para esse cliente que ele está em mãos, né, em boas mãos, que ele está, enfim, vai ter a pessoa vai poder contatar o escritório em qualquer momento e vai ter uma pessoa ali para atender, né? Então é uma jornada que a gente faz e que é totalmente diferente do físico. A doutora falou que estava fechando contratos às 3 da manhã. Ah, essa dúvida agora que surge. Que ferramentas hoje podem ajudar o advogado a realizar e escalar no digital? Olha, doutor, tem muitas ferramentas, na verdade, né? Eu uso algumas. Hoje eu tô com. Olha, eu acho que no mínimo 5 ferramentas que eu uso para fechamento de contrato, para tráfego pago, para gestão de escritório. E no mercado existem muitas ferramentas, né? Eu acho que assim, no mercado existem ferramentas que já estão há mais de 3 anos, né, liderando aí na questão do atendimento da lead, do atendimento com IA para advogados específicos. Existem ferramentas da própria inteligência artificial. Hoje a gente consegue criar ferramentas é, colocando o nosso WhatsApp ligado à nossa IA para que a gente treine a nossa IA para fazer o atendimento, inclusive daquele velho doutor, como é que está meu processo? Que eu acho que todo mundo, né, tem que responder naquele momento a pessoa está angustiada ali. Então, isso a gente já consegue fazer com inteligência artificial interligada ao nosso sistema de gestão, né? Então, assim, as dores hoje do advogado a gente consegue resolver com as tecnologias, né? E hoje está muito mais barato, muito mais viável do que há 5, 6 anos atrás. Hoje, assim,
Tu consegue contratar um bom atendimento por IA, um bom atendimento, uma boa gestão, né? Um software de gestão do escritório, uma boa programa de cálculos, assim, e tu não gasta o aluguel que tu vai gastar de uma sala para comercial, sabe? Então eu prefiro investir o valor que eu gastaria numa sala comercial em tráfego e ferramentas para que eu consiga fechar esses contratos. E eu acho que isso democratiza o acesso do advogado crescer. Né? Porque antes o advogado ele só crescia se ele fosse do escritório tal, filho de tal pessoa. Então, assim, hoje, pelo menos, eu não tenho ninguém na minha família de advogado, não existe advogado. Eu fui a primeira advogada na minha família. Então, eu só tenho esse crescimento por causa do digital, né? Então, é isso, assim, é uma democratização do próprio advogado, né? O próprio advogado pode ser hoje um grande advogado reconhecido por conta, do digital. Então, eu vejo isso, assim, as ferramentas hoje existem muitas no mercado, né? Muita gente já conhece, já usa, e eu sempre digo que vale a pena testar, né? Tem que testar, tem que validar, tem que ver se o teu escritório o que que o teu escritório precisa, porque eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar, né? Não dá para eu falar assim, não, usa tal e tal e tal coisa. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que cada advogado tem que criar a sua estratégia, criar o que que vai fazer, com qual benefício vai trabalhar, qual que é o cliente ideal para o próprio escritório, qual que é o ticket médio desse contrato, qual que é a cláusula mínima, quanto que custa cada contrato para o escritório. Então, assim, depois que a gente consegue ter uma cláusula mínima, que, por exemplo, hoje, na nossa tabela da OAB, né, de previdenciário, inclusive eu participei do grupo de trabalho para atualização da tabela previdenciária, né, essa última que foi atualizada agora mês passado. Agora a gente já sabe, né, quanto que a gente pode cobrar no mínimo. Então, digamos que sejam 4 benefícios, a gente já sabe que, no mínimo, a cláusula mínima são 4 benefícios. Então, a gente consegue ter métricas. Se eu fechar 5 contratos com cláusula mínima de 6.000, eu vou ter fechado ali 30 mil, por exemplo. Então, são 30 mil por ano 30 mil por mês que eu fecho em contratos. Cálculo de padaria, tá, gente? Mas assim, é assim que a gente começa a entender como que a gente vai ter previsibilidade no futuro para ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro, a gente precisa falar sobre isso também na advocacia. Parece que é um tabu falar sobre dinheiro e parece que está todo mundo milionário, o que não é a realidade, né? Não é a realidade. A gente sabe, eu tenho dados aqui da OAB, que no Brasil mais de 60% dos advogados não ganham menos de 8 mil reais por mês, né? Faturam menos de 8 mil reais por mês. 60%. A gente está falando que, eu não lembro assim exatamente os dados, assim, a porcentagem, mas é 25, 28% que ganham menos de 2 salários mínimos. É muito advogado. Então, a gente tem que começar a entender o porquê que ele está ganhando tão pouco e mostrar para ele quais são as ferramentas que ele pode crescer dentro da internet de forma gratuita, né? Começar de forma gratuita, fazer vídeos de forma gratuita dentro do nosso provimento, da própria OAB. Então, é isso que eu vejo, assim, a gente consegue crescer tranquilamente. Eu não tinha dinheiro quando eu comecei, então a gente começa do zero mesmo, não é assim, né? Enfim, quem tem alguém para ajudar, beleza, mas a maioria não tem. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para a realidade do advogado no Brasil e com essa realidade a gente construir uma nova realidade, né, com o que a gente tem de tecnologia hoje. E para quem quer começar a crescer no digital, quais são os pilares básicos para começar dentro do código de ética, assim, ó, para fazer tudo certinho, quais são os pilares para quem quer começar e crescer, desenvolver dentro do digital? Então, primeiro é saber o que que a pessoa quer. Primeira coisa é saber o que que eu quero da minha vida. Eu quero fazer BPC, eu quero fazer aposentadoria, eu quero fazer auxílio acidente, eu quero fazer, enfim, saber o que que o escritório faz. Porque quanto mais nichado o escritório for, mais alavancagem, mais escala ele vai ter.
Isso também é algo que eu aprendi na prática, né? Às vezes a gente acha que tem que abraçar tudo e não. Quanto menos, por exemplo, a pessoa é especialista em aposentadoria especial, que eu acho, acredito que sejam uma das mais difíceis, né? É, quanto mais ela fizer só isso, ela vai ficar tão boa nisso que ela vai começar a ter muito êxito nesse benefício. Então, se ela começa a escalar esse benefício, fechando 30, 40, 50 contratos por mês, com um ticket mínimo, uma cláusula mínima ali, que a gente sabe que a aposentadoria, né, especial é um pouco mais, mas digamos que cláusula mínima de 10 mil, então 10 contratos, 100 mil reais por mês, e é assim que vai crescendo um escritório. Quanto mais nichado ele é, mais especialista ele é, melhor ele vai trabalhar com aquele nicho. E pilares é isso, é saber o que que eu quero, saber onde eu estou e saber onde eu quero chegar. Basicamente isso, assim, a gente precisa entender, olhar para dentro e não para fora, olhar o que eu quero e não olhar o que os outros estão fazendo. Doutora, para a gente ir, sim, se colocando para o encerramento dessa entrevista, infelizmente, a doutora tem um conhecimento ímpar do assunto. Com certeza nós estamos mais enriquecidos com toda a fala da doutora. Então, para encerrar, que mensagem a doutora deixaria sobre a importância da advocacia digital e da gestão consciente para o futuro da nossa profissão? Então, eu vou deixar uma frase que eu falo em todos os lugares, que é uma meta sem um plano é apenas um desejo. Então, não adianta a gente ficar criando coisa na cabeça que eu vou ser milionária, que eu vou criar isso, que eu vou fazer aquilo. Não adianta. A gente tem que colocar no papel e ter uma meta e criar um plano para essa meta. Não ficar só desejando, eu quero. Porque todo mundo quer um carro, quer uma casa, quer um apartamento, quer isso, quer aquilo, quer viver assim, quer ir na academia, quer viajar, quer não sei o quê. Então, assim, uma meta sem um plano é apenas um desejo. Então, a gente tem que simplesmente colocar a meta no papel e criar um plano para ela. Sem isso, a advocacia não vai para frente. Certo, doutora, obrigado pelas palavras. E fica um convite a todos vocês que estão assistindo para que sigam as nossas páginas, né, nas redes sociais, @CSS_OAB Gravataí, @OAB Gravataí, e também no YouTube, TV OAB Gravataí. Obrigado, doutora. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez foi uma honra aí poder compartilhar e ter esse momento com a senhora. Com certeza todo mundo vai sair mais enriquecido e vamos ter aí muitos colegas iniciando ou crescendo ainda mais aí no digital. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. A subseção de Gravataí e a Comissão da Seguridade Social. Eu acho que é muito importante essa união, né? É diferente do que muitas pessoas acham que, né, que é muita concorrência. Não, eu não penso assim. Eu acho que nós temos que nos unir cada vez mais, trocar ideias, porque o Brasil é muito grande e a gente tem muito cliente ainda para atender. Então, e esse é só o começo. Agradeço de coração, doutor Guilherme Trajano, doutor Adriano Santos, doutora Thaís de Carvalho, muito obrigada. E contem comigo aí para esse evento que vai ser com certeza um grande evento do nosso sul do Brasil. Com certeza. Te esperamos em outubro, doutora. Tá certo, muito obrigada, gente. Até Obrigada. outubro, doutora. Até lá, tchau, tchau.